Na minha antiga escola era chega fim de semana, chega fim de semana. Nessa escola é tipo, chega a semana, chega a semana, chega a semana. A minha mãe fala que eu tô muito mais alegre nessa escola. Um dos dias um garoto falou, nossa, eu tive uma ideia de fazer um aplicativo que resolve o trânsito da entrada e saída da escola e tal. E eu falei, pô, Breno, que legal, só que eu não sei fazer app. A gente vai ter que conversar com alguém. Ele, não, tá feito já, tá aqui. Então um garoto que me pediu autorização pra ir no banheiro, ele faz um aplicativo sozinho porque ele acredita muito nisso, sabe? É uma escola que ela te incentiva a pensar, ao invés de você ficar decorando as coisas, copiando só para fazer a prova, por exemplo. Aí quando eu vim pra cá, eu tava totalmente desacostumado. Aí tipo, eu nem tinha gostado, na verdade. Aí eu falei, nossa, essa escola é muito esquisita. Aí eu comecei a falar assim. Aí depois eu comecei a me acostumar e gostei. Não tem inspetor andando pela escola, aqui não. Aqui a gente pode fazer algumas coisas erradas, né, sem eles verem. Às vezes eu ia contar, sabia que na minha escola não tem aula e tal e tal. Aí as pessoas, como assim não tem aula? Você não aprende? Você só fica brincando? Eu falei, não, eu aprendo. Mas o que eu quero aprender, não o que as pessoas mandam eu aprender. Às vezes a gente tem aula no gramado, sabe? Muito legal. Uma das primeiras coisas que pensamos quando se fala em democracia é o poder de escolha por voto, em que a voz de cada indivíduo tem valor. Nas escolas democráticas não é diferente. As vozes de todos os envolvidos no processo, sejam eles alunos ou educadores, têm o mesmo valor. Todas as decisões são tomadas em conjunto e nada é imposto sem que haja debate. Além disso, os alunos escolhem assuntos de seu interesse para pesquisar e aprender. Mas essas são apenas algumas características do ensino democrático, em que o que realmente importa é a liberdade e a autonomia, sempre com responsabilidade. Tem duas questões, educação clássicas, que todo educador se coloca. Primeiro, que sentido e que significado tem a sua ação para a vida dos alunos? Afinal, qual é a tua, professor? Qual é a tua? E outra clássica é que tipo de ser humano, que tipo de aluno você quer formar. Porque educação é um processo, o próprio nome diz, educação. Educare quer dizer conduzir. Mas você pode conduzir de uma forma de pressão, de opressão, pelo medo, pela restrição, pelo freio. Você pode educar pela promoção, pela libertação, pelo desejo. Né? São jeitos. E a gente tem que escolher o educador. Não pode ser uma coisa assim ambígua, não. Há que fazer escolhas. A escola se defina, né? A escola que se assume como democrática. Tem várias formas de promover uma gestão democrática. A mais radical talvez seja que a escola que é gerida por assembleias em que estudantes, professores e funcionários decidem juntos as regras, o currículo, a gestão da escola. Como educadores, a gente tem um papel, né, aqui dentro da escola, e acho que o principal desse papel é ser sensível ao que está acontecendo e não ter nenhum preconceito do tipo, esse é um método e eu não vou abrir mão desse método, até porque a educação democrática não é um método. Ela não se replica igualmente nos diversos lugares, né? Então ela é muito mais uma reflexão e uma crítica ao sistema tradicional. E aí dentro dessa reflexão e dessa crítica a gente faz a nossa própria proposta. Não existe escola certa e errada, tipo certo e errado de educação. Existem milhares de respostas para você construir a sua própria educação. E se a gente continuar nas bolhas do setor, um não falando com o outro, um olhando com o outro de pé atrás, ou já com duas pedras na mão. Falam assim, eu escola democrática, não considero escola que divide aluno por ano série. Ou eu, escola conteudista, não considero as escolas democráticas porque eles são hippies doidos. A educação não vai mudar. Então, o que tem que acontecer é que tem que juntar
o que a gente tem de igual é mais forte do que o que essas várias bolhas têm de diferente, sabe? Dentro da escola, especificamente, as escolas democráticas encontraram algumas ferramentas que são muito variadas, né? De uma escola para outra, de uma cultura para outra, porque a gente não tem as escolas democráticas, né? Só em São Paulo ou no Brasil, a gente tem escolas democráticas no mundo inteiro e cada lugar tem essas especificidades. Nas escolas democráticas, é muito comum os alunos terem um momento em que decidem o que vão estudar. Eles escolhem um assunto, que pode ir desde bichos de estimação até crises econômicas, e com a ajuda de um professor, se aprofundam no tema. Qualquer assunto é considerado escolar. Depois de algum tempo de estudo, os estudantes entregam um produto final, que pode vir em diversos formatos. Na Politeia, esse dispositivo é conhecido como pesquisa, no Viver, como projeto pessoal. Se eu quero aprender sobre árvores, eu vou poder aprender sobre árvores. Se eu quiser aprender sobre sei lá. Se quiser aprender sobre contos de fadas, eu posso aprender sobre contos de fadas. Tipo, vamos supor, eu quero fazer pesquisa sobre matemática, eu posso fazer. Não é uma matéria de escola que eu vou aprender só porque os professores, é a matéria que tem que ter na escola. Eu gosto bastante dos professores, normalmente. Dos professores e do projeto pessoal também. Porque o projeto pessoal, ele tem uma coisa que em nenhuma outra escola tem, sabe? Você consegue estudar o que você gosta, sei lá, fazer o que você quer. Eu tava fazendo um filminho de Lego, né? Que eu me interessei, né? Que eu vejo bastante vídeos, essas coisas. Aí eu resolvi fazer. Aí eu tô pensando em criar um canal, não sei. E aí, ir colocando vários vídeos. Aí você mexe uma perna, você vai mexendo e vai tirando foto. Aí depois você edita. Então, muitas vezes, eu acho que há um equívoco nessa compreensão do que são escolas democráticas. Porque se diz, bom, escolas democráticas, então as crianças decidem o que elas querem fazer. Sim, decidem o que elas querem fazer e se responsabilizam por isso, né? Elas passam a entender o que significa se responsabilizar pelas nossas escolhas. Então é uma ideia de que, pra gente aqui na Politeia, o estudante ele não é só um receptor de informação, mas ele é também um produtor de conhecimento, ele é um ser curioso que a escola não pode matar a curiosidade dele entuchando um monte de informação que para ele não faz nenhum sentido, né? Que às vezes não tem um link com a vida real ou a vida dele, né? Então aqui ele mesmo se faz as perguntas e a gente ajuda ele trilhando um caminho assim de como ele chega na resposta. Geralmente os caminhos são bem interessantes, né? Às vezes não é só a resposta, mas é o caminho. Então por isso todo estudante aqui na Politeia é um pesquisador. Como não existe uma receita definida para as escolas democráticas, cada uma escolhe como dividir a rotina de estudos e aprendizados. Na Politeia, por exemplo, não existem aulas, e sim momentos em que, dependendo do dia e horários, os alunos podem estudar sozinhos, em grupos de acordo com a idade ou com o tema de interesse. Às vezes quando eu falava, tipo assim, pro Ivan, Ivan, e qual é a próxima aula? Ele falava, não é aula. Eu não lembro o que ele falava que era, mas ele falava, não é aula, não é pra chamar de aula aqui na Politeia. Porque aqui na Politeia a gente não tem aula, a gente tem momentos, atividades, mas não ficava falando, aula. Às vezes eu ia contar, sabia que na minha escola não tem aula e tal. Aí as pessoas, como assim não tem aula? Você não aprende? Você só fica brincando? Eu falei, não, eu aprendo. Mas o que eu quero aprender, não o que as pessoas mandam eu aprender. Porque é basicamente isso nas escolas tradicionais, né? A pessoa manda você aprender o que você não quer. Uma coisa que eu descobri que é um mito, né? Tem as escolas que falam assim, não pode ter aula porque a aula é autoritário, é o professor lá em cima. Então, não necessariamente. Teve contando de humanidades, quando a gente começou com humanidades, a gente aboliu em humanidades aula. Tinha mais aula. Pesquisa, eles fizeram uma assembleia e falaram, pelo amor de Deus, queremos aula. É muito cansativo fazer tudo por pesquisa. Existem muitas tentativas, sempre com seus limites, né? Assim, não vou dizer, sempre as escolas democráticas acabam adotando uma forma e depois elas mudam e vão para o outro. Então, é obrigatório, depois deixa de ser obrigatório, né? Não tem uma receita, eu acho que é uma questão que a comunidade tem que discutir. A gente decide as regras, não tem uma diretora que vai falar, você correu num corredor, você
é uma regra da escola que você tem que cumprir, que eu decidi. Não vai ter a diretora que vai fazer isso, não. É os alunos que vão decidir isso. A principal ferramenta para a tomada de decisões nas escolas democráticas é a Assembleia. Alunos e professores se reúnem em círculo e têm um momento de discussões e votações sobre qualquer assunto que diga respeito à rotina escolar. Eu gosto da Assembleia, acho que é uma boa forma de resolver os problemas da escola e a gente conversar também. Entre juntar todas as salas. E lá também tem esse negócio, você pode expor sua opinião e a sua opinião, só, por exemplo, só porque eu sou professor, a minha opinião não é maior do que a de aluno. Muitas vezes a gente já votou coisas que os professores não gostaram, tipo liberar a senha do Wi-Fi. A maioria topou, mas a gente é uma prova que a gente tem voz, entendeu? São muitos os exemplos assim de situações efetivas de mudança só por propiciar um momento democrático de conversa. Nas assembleias, que são essas reuniões de sala, né, essas conversas com as crianças trazem as pautas, né, e a gente conversa sobre isso. E é um momento único, assim. Teve uma assembleia, que eu acho que foi ano passado, que juntou o F1 e o F2 para discutirem a limpeza também dos banheiros e também sobre os materiais que estavam sendo quebrados e entrou toda essa discussão. Aí, o F1, eles começaram a falar: ah, mas eu quebrei isso, quebraram um lápis meu e agora não tenho um lápis, sumiu o meu estojo. Eu respirei fundo, falei: chega, eu não quero mais ouvir isso, eu não quero ouvir mais nenhuma reclamação. Peguei meu caderno de humanidades e comecei a escrever. Aí quando chegou a minha vez de falar, fiquei mó tempão. Tipo, falando: mas a escola é uma escola pequena, então vocês não deveriam fazer isso, deveriam respeitar, porque tinham uma proposta de colocar um armário com cadeado. Não, armário com cadeado não. E aí eu comecei a falar: vocês querem mesmo ter um armário com cadeado? A escola é pequena, vamos aproveitar, não é pra quebrar isso. Fiz uma coisa super elaborada e eu recebi aplausos de todos e isso foi emocionante, eu comecei até a chorar, tremer. E aí depois, a partir daquele dia que eu comecei a falar mais na Assembleia e toda vez que eu falava eu recebia aplausos. E era impressionante, porque parece que eu li a mente de algumas pessoas porque elas têm vergonha de falar. E aí eu falava tudo. Elas só aplaudiam, isso era muito bom. Uma habilidade que é secundária, mas que vai se desenvolvendo, que é a capacidade de argumentação, né? Então, esse não é o foco da Assembleia, a argumentação, a habilidade de argumentar. Mas isso acontece, é absolutamente espontâneo. A gente vai percebendo que as crianças vão ficando com uma capacidade de falar incrível, né? De argumentar, de expor o seu ponto de vista, de colocar de uma forma respeitosa o que ela pensa. Então, a Assembleia é o espaço da fala. Nós já tivemos várias fases. A gente já teve a fase longa de que a Assembleia não era de grade. Ela acontecia quando convocada. E a gente percebeu que tinha várias questões deles não estarem com esse hábito, deles não terem essa predisposição para ouvir o outro, para se organizar, para falar na hora certa. E quando a gente pôs na grade, a gente discutiu e falou: olha, se as aulas no viver são obrigatórias, por que a Assembleia seria diferente? Por que a gente daria uma conotação de que isso tudo bem? Não seria uma desvalorização de uma coisa que a gente valoriza muito? Então ela tem as mesmas regras da escola, né? E o que nós pudemos perceber é que quando a gente fazia a Assembleia não obrigatória, quem precisava estar lá não estava. Também teve uma Assembleia, que essa daí eu estava, que os alunos votaram que só participava da Assembleia se queria participar. Só que depois, se fosse decidido alguma coisa na Assembleia, você não podia reclamar. Daí a gente votou que beleza, só participava da Assembleia quem queria. Daí marcaram uma Assembleia assim, na hora do recreio, os moleques foram tudo pra quadra. Daí a gente foi lá e votou que não podia mais usar a quadra. Daí eles ficaram bravos assim, pra não falar outra coisa.
ficaram muito bravos. Daí, depois eles tiraram essa regra, viram que era importante a assembleia. Só porque afetaram eles também. Né? Teve um que eu queria, que era de comer na sala, que eu acho um saco. Porque fica um cheiro, é ruim. Mas eu acabei perdendo, né? Porque todo mundo quer comer na sala. Porque tem um menino da minha sala, um monte de gente, come laranja, essas coisas, e fica um cheiro azedo assim. Eles têm uma coisa forte de pedir a assembleia, como grupo mesmo. Hoje em dia, eu acho que muitos têm ainda menino que detesta a assembleia, tem, mas são poucos, né? Então a gente conseguiu vencer isso. Porque o que teve nesse processo de decidir que a assembleia é obrigatória é que a participação é uma coisa que se aprende também. Não é uma coisa que é natural. E pensar que a participação ordenada, a participação democrática é uma coisa natural, não é, viu? Pra gente é um reaprendizado de ouvir, de falar, de se regular por quantos que tem escrito para não usar a palavra demais, né? Cada um fala o que incomoda. Então, a B vai dizer, ó, me incomoda, tal jeito, não sei o quê, e ela fala um pouco sobre isso. Depois a Pelobão e a gente vai passando. E as pessoas vão dizendo e o Caio vai registrar. O que vem no primeiro momento nas pautas das assembleias é exatamente críticas em relação à violência que eles mesmos fazem, ou que eles sofrem, né? E daí eles têm que falar disso todos, se olhando, né? E falar do quanto aquilo incomoda e de como é difícil. E muitas vezes é a primeira vez que eles escutam alguém falando de como se sente quando é chamado por um apelido que não gosta. Não é que eles são essa perfeição das pessoas cidadão consciente, não machista, mas eles estão mais sensibilizados para isso. Não é que a gente vai, e agora entra aqui, a gente faz uma lavagem cerebral e eles saem pensando diferente, mas a gente sensibiliza. Acho que a função da gente é sensibilizar. Em geral, os meninos saem menos preconceituosos que os pais, o que eu já acho um avanço incrível. Em inglês, a gente sempre está discutindo as coisas sobre gênero. E muito mesmo, assim. E eu tenho uma visão bem aberta, assim, tipo, eu não tenho preconceito nenhum. E teve essa roda de conversa que a gente começou a falar sobre alguns xingamentos também. Tipo, os meninos, eles sempre falavam, seu viado, seu isso, aquilo. E depois que a escola falou, vocês estão com preconceito, vocês têm que parar com isso. Viado é uma ofensa? Não é uma ofensa, é uma pessoa normal. E aí os meninos acabaram parando com isso. Isso eu achei demais, porque, os meninos tomaram uma atitude, tá bom, a gente não vai falar mais sobre isso. Anos atrás tinham até um preconceito sobre, tipo, racismo. Seu negro, seu preto. Eu ficava meio constrangida, mas eu falei, é na brincadeira. Só que depois os professores falaram, não, gente, para com isso. E eles pararam, tipo, agora eles não falam mais nem viado, nem... Algumas exceções. Eles falam pouco, mas antes eles falavam muito mais sobre isso. Me incomoda os desrespeitos entre alunos entre os outros e não respeitar a opinião dos outros. Não respeitar a opinião? Tipo, você não tem que ligar para a opinião dos outros, você tem que simplesmente só respeitar. Usar a orientação sexual como xingamento. Não, por exemplo, vamos supor, você usa um óculos, mas tipo sempre. Aí começa a chamar de 4 olhos. Aí você vai ficar com raiva disso, mas tipo, não tem motivo pra gente chamar de 4 horas porque você não fez nada pra pessoa. Então eu acho que não faz sentido ela começar a zoar sempre que você não fez nada pra ela. A violência diminui sensivelmente. Outras coisas aumentam. Na medida em que as crianças diminuem a violência, elas também aumentam no questionamento. Elas passam a ser crianças muito críticas e questionadoras de uma série de regras que para elas não tem sentido. Que para elas, elas querem entender que sentido é esse, porque elas passam de fato a questionar. Isso se torna um direito da criança, entender por que eu tenho que obedecer ou por que eu tenho que seguir uma regra, né? E eles querem colocar isso em discussão. Eu acredito que quem se forma em escola democrática tem uma visão mais crítica de mundo, sim, porque esse é um dos objetivos que a escola se propõe a cumprir. É uma escola que ela te incentiva a pensar, ao invés de você ficar decorando as coisas, copiando só para fazer a prova, por exemplo. Junto com as assembleias e com as oficinas e com as práticas democráticas, se ensinam outros valores, né?
no processo de você romper com a violência, você ensina outros valores, que é a empatia pelo outro, né? Que é a cooperação e não mais a competição, né? Quando a gente se ajuda, todo mundo consegue algo, todo mundo, né, se beneficia e não só alguns. Você ensina, né, o respeito à diferença, mesmo que eu não concorde, eu posso respeitar, né? Para eu ser respeitada, eu vou ter que respeitar o outro. Então tem uma série de valores que vem junto, né? De solidariedade, de construção de modo conjunto do lugar que a gente está. Isso se chama cidadania. Porque eu vou falar, na minha antiga escola, não é que eu não tinha respeito, era uma coisa meio que eu aprendi com os outros. Ficar falando, não que ficar falando palavrão é errado, mas era uma coisa que eu ainda não sabia. Eles ficavam gritando, já teve caso que jogaram a mesa na professora. Então, muita coisa assim. Era caso de o menino entrar na escola fumando, essas coisas. O teto já caiu, aí que me deu vontade de sair da escola. Tinha aulas no Rio Branco que eram separados, né? Meninas e meninos. Tipo, a educação física, né? Que a partir do 6º ano eles separavam, por causa que tem os assuntos que os meninos podem acabar machucando as meninas, né? Em certos esportes. Só que eu não concordo muito bem disso, né? É meio machista essa decisão. Aqui não, aqui é tudo junto que dá pra ver, né? Então eu acho legal deixar a gente reunido, assim, para no futuro a gente não ter na cabeça, tipo, aquela menina, não pode machucar ela que ela é sensível. Então eu acho que é legal deixar tudo reunido. Quando eu entrei aqui na Politeia, eu era bem ingênua, eu não pensava em nada, eu não era politizada em nada e tal. Só que o Ivan e o Oswaldo, que trabalham aqui, eles viram uma coisa em mim que tocou eles de algum jeito, que eles falaram, não, essa mina vai ser da luta, vai querer participar de um movimento político e tal. E aí, com o passar dos anos, eu fui me transformando, cada ano era uma coisa diferente que eu fazia. E eles sempre falavam de mim sobre política, eu sempre conversava com eles sobre política e tal. E aí eu me encantei por política, desde agora que eu estou no 3º ano do ensino médio, eu sou fascinada por política, assim. Talvez, se eu entrasse em outra escola, eu não saberia sobre todo esse preconceito que tem no mundo. Tenho quase certeza. É muito diferente porque na minha escola tinha uma coisa assim. Em alguns eventos a professora falava, as meninas têm que vir de saia, os meninos de calça jeans, tá? Aí eu falava, mas por que eu não posso vir de calça jeans? A ela, você não pode... Aí ela falou, você vem o ano inteiro de calça jeans, por que você não pode vir um dia como uma daminha? Aí eu falei, nossa... Tipo, e aqui não tem essa coisa, menina tem que usar saia, menino tem que usar calça jeans. No começo tinha uma roda que era com os pais, e daí a gente fazia uma oração, que era ruim pra mim, porque eu não acredito em Deus, então... Aí depois a gente ia pra nossa sala e fazia uma oração, de novo, fazia oração pra comer o lanche, fazia oração pro almoço, então era bem, tipo, bem Deus, essas coisas aí. Eu passei 4 anos aqui na Politeia. Antes de eu vir pra cá, eu estudava numa escola particular, normal, com prova, totalmente normal. E quando eu vim pra cá, eu senti uma diferença muito grande, porque aqui é totalmente diferente, o modo de ensino, não tem prova, é tudo coletivo, a gente decide as regras juntos. Tem gente que às vezes fica entediado de ficar, meu Deus, ouvindo tudo. E só preenchendo o livro, preenchendo o livro, preenchendo o livro. No senhor era meio assim, você tinha que só preencher o livro, enquanto a professora ficava falando, você preenchia o livro. Eu lembro de uma estudante que ela foi minha aluna no Campos Sales e tipo, ela... Depois que ela saiu da escola, a gente se encontrou, eu perguntei, o que você achou? E ela dava trabalho, ela não queria fazer o roteiro. E eu falei, o que você tá achando, como é que tá? Ela falou assim, tô gostando não, porque nessa escola o professor me dá a resposta, eu não quero saber a resposta, eu quero aprender. Então eu acho que a gente tem um papel aqui na Politeia que é começar a plantar sementinhas de transformação. E eu acho que cada pessoa que passa aqui na Politeia, sendo estudante, sendo educador e fazendo essa experiência de conviver aqui na Politeia, é uma semente de transformação. Então vai ser um sujeito ativo contra coisas que ele não gosta, que ele questiona e procurando um lugar diferente para viver. Isso eu acredito. Também não sei se a gente... se é efetivo esse trabalho, assim, mas... algumas coisas me levam a crer que é um caminho.
Acho que toda escola deveria ser assim, sabe? Os alunos terem essa voz de mudar as coisas. Eu vejo que muitas vezes na escola conteudista também, eles querem trabalhar isso. Mas no meio de tanto currículo, de aulas curtas, do próprio modelo arquitetônico que aquela escola está dividido, muitas vezes ela não consegue trabalhar isso. Nas escolas democráticas, você tem muito mais forte, primeiro, esse pensamento, né, de visão de mundo, essa questão social. O próprio garoto e a própria garota entendem que eles podem fazer muita coisa. A gente tem mais liberdade, eu acho. No Rio Branco era tipo todo mundo cabeça baixada, escrevendo, tudo certinho. Aqui não, aqui é mais livre, você pode se expressar, essas coisas. Eu estudava lá em Itapevi, em um colégio chamado Nova Era. Era totalmente diferente daqui, tipo, até na parte da escola, assim, esse contato com a natureza, e os alunos lá não tinham muita voz, entendeu? E os professores e os alunos, era tipo, a gente até tinha uma amizade, assim, com os professores, mas era professor lá e aluno aqui. Agora aqui a gente, tipo, os alunos e os professores são mais amigos, entendeu? Tipo, a gente tem mais a proximidade com os professores. No Rio Branco não é bem assim, né? É diferente. Aqui a gente pode conversar com os professores melhor. Antes, né, eu estudava numa escola tradicional. E como eu vim pra cá, o que eu acho que mudar é o jeito dos professores, assim, algumas dos educadores. Você pode, tipo, na escola que eu estudava, você não podia ter sua opinião. Era o professor que decidia e ponto final. Se você não gostou, o problema é seu. Aqui você tem assembleia, que você pode fazer as coisas que você quer, coisas boas. Aí os professores também, eles perguntam o que você quer, se você está de acordo, eles te dão muita atenção, isso que eu gosto. Eu acho que uma escola democrática ela influencia a sociedade desde o momento em que ela existe, né? Ela influencia as famílias, influencia os pais, ela demanda a participação das famílias de uma forma mais intensa do que as outras escolas, porque não basta receber os boletins com as notas, porque não recebe boletins com notas, então os pais não, para acompanhar o dia a dia da escola do filho, tem que ir, tem que conversar, tem que entender aquela dinâmica, conversar com o filho, conversar com o professor, participar das atividades da escola. Então os pais se transformam muito nesse processo também. Elas notam uma mudança radical do prazer da criança vir à escola. Isso é uma coisa. Tem o que chega e fala assim, vocês estão fazendo alguma coisa errada, porque ele gosta de ir para a escola. Tem o que falar essa frase. A gente já ouviu muito. Do tipo assim, vocês devem deixar fazer o que quer, porque não é possível, né? Na minha antiga escola era chega fim de semana, chega fim de semana. Nessa escola é tipo, chega a semana, chega a semana, chega a semana. A minha mãe fala que eu tô muito mais alegre nessa escola, porque antes eu sei lá, o fim de semana era o melhor dia da semana e pra mim agora eu quero muito voltar pra escola quando eu tô no fim de semana. Aí minha mãe chegou assim uns dias, ela, nossa, você tá mudada, hein? Eu falei, ai, obrigada. Porque eu chegava em casa meio, ai, não quero saber, dá licença, deixa eu sair, vai logo minha comida, por favor. Era meio que isso. Eu cheguei, dei oi pra ela, respeito, né? As escolas democráticas não são novidade. Por volta de 1860, o escritor russo Leon Tolstói já havia criado uma escola que valorizava a autonomia e a liberdade. De lá para cá, inúmeras experiências do tipo foram criadas por todo o mundo, e algumas se tornaram famosas, como a Escola da Ponte, em Portugal, que surgiu em 1976 e serviu de referência para instituições brasileiras. Mas mesmo antes disso, o ensino democrático já existia por aqui. Os colégios vocacionais, inaugurados em 1962, e o Colégio Equipe, que começou em 1968 como cursinho e, em 72, se transformou em escola, são bons exemplos. Ambos sofreram com a repressão no período da ditadura militar, e os vocacionais, que eram públicos, acabaram extintos e tiveram seus líderes presos por serem revolucionários. Já o Colégio Equipe se tornou um local de resistência. Nós somos considerados, não só por nós mesmos, mas muitos educadores, né, jornalistas, até alguns intelectuais, pais de alunos, tal. Uma escola sempre foi de resistência cultural e política, né? Então, só para ilustrar,
quando o mundo aí proibiu uma porção de leituras, de peças de teatro, de músicas, etc., o equipe abriu esse espaço. Né? Então, o que alguns chamavam até de ilha democrática, porque a gente conseguiu enfrentar, né, de um jeito não muito simples, mas a política da ditadura, quer dizer, num período dificílimo, não é? No Brasil, a gente tem vários exemplos de escolas democráticas que foram destruídas pelo governo, né? As práticas que o Paulo Freire começou, né? As escolas vocacionais, né? Que eram escolas incríveis, com modelos de currículo e de escola pensado numa gestão democrática absolutamente diferenciada. Escola pública contra a concepção. Todas foram destruídas com a ditadura, né? Todas foram totalmente destruídas. As primeiras escolas democráticas no Brasil, no sentido de que se reivindicaram como escolas democráticas, assumiram esse termo e participam de redes internacionais de escolas democráticas, surgiram logo depois da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é do final de 96, que possibilitou isso, né? A organização de escolas que respeitam a individualidade do estudante para escolher o percurso de aprendizagem e permitem a gestão participativa. Então, a partir de 99, 2000 é que começaram já a aparecer as primeiras experiências nesse sentido. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela é uma lei muito, pelo menos em teoria, muito avançada, né? A lei brasileira. E ela, uma das coisas, que é uma coisa que a gente sempre se segurou, é que a escola tem autonomia para propor seu próprio projeto político-pedagógico. Então, isso nos resguardava. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 96, que orienta os caminhos que o ensino brasileiro deve seguir, é considerada um dos grandes auxiliares para o crescimento da educação democrática no Brasil. Ela traz diversos elementos inovadores em seu texto. No artigo 14, por exemplo, é definido que os sistemas de ensino devem garantir a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, além da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, o que acaba incentivando um fazer coletivo e em constante mudança nas escolas. Desde então, o número de iniciativas inovadoras e criativas de ensino cresceu. Prova disso é um mapeamento feito pelo MEC em 2015, que reconheceu práticas do tipo em 178 instituições de educação pelo Brasil. E o mais relevante, como resultado de tudo isso, foi descobrir que isso é presente nos mais diversos contextos do Brasil. Né? Todas as regiões do país têm experiências nesse sentido. Escolas públicas comunitárias, privadas, da educação infantil ao ensino médio, educação de jovens e adultos, ensino médio técnico, ensino médio regular, instituições não escolares, escolas indígenas, escolas quilombolas, escolas do campo. Então, isso quebra muito uma resistência que vem quando você ouve uma proposta dessa, organizar a estrutura escolar sem as salas de aula, sem as séries, sem as disciplinas, sem as provas, sem as notas, sem as carteiras, sem as matérias. E você sempre acha que, como a sua experiência foi exatamente o oposto disso, então isso não deve ser possível para alguém que está no mesmo mundo que você, deve ser possível para um outro mundo, ou o mundo do campo, ou o mundo da cidade, o mundo dos ricos, o mundo dos pobres. O que eu vejo, assim, especialmente no ensino municipal de São Paulo, né, tem muita coisa acontecendo em termos de inovação, de democracia. Tem as escolas que estão um pouquinho mais de tempo, vamos dizer assim, na lida, né, tipo a Amorim Lima, o Campos Salles. A Campos Salles, ela, em 2005, 2007, ela transformou o projeto pedagógico dela. Então, além daqueles dois princípios, a escola como centro de liderança e tudo passa pela educação, foram incorporados mais 3 princípios inspirados na Escola da Ponte, que é autonomia, responsabilidade e solidariedade. E junto com isso também teve uma transformação na própria metodologia do projeto, né? Então as paredes das salas de aulas foram derrubadas e elas viraram grandes salões de estudos, onde os estudantes sentam sempre em grupos de no máximo 4 pessoas e desenvolvem roteiros, né? Realizam atividades de roteiros de estudo que foram
pensadas, elaboradas pelos professores. E fora isso tem outros dispositivos. As escolas democráticas privadas, elas têm um apelo menor ao que o mercado da educação propõe, né, que é preparar para passar nos exames e tal. Então, muitas vezes os pais têm receio e não arriscam colocar os filhos numa escola dessa. E as escolas públicas têm que enfrentar o fato de que, em geral, as escolas públicas no Brasil são escolas estatais, não são públicas. Então, os professores não são escolhidos pela comunidade escolar, os materiais didáticos não são escolhidos pela comunidade, toda a distribuição dos horários, dos espaços, né? Então, isso também é um desafio grande para as escolas que querem ser democráticas. O Campos Sales não faz prova, faz avaliação, ela é uma avaliação em processo, né, dos alunos, dos estudantes. Então, o que acontece? Os alunos ficam nos salões, em grupos, e os professores ficam circulando no salão. A orientação é para que, se o aluno tiver alguma dúvida, ele tente resolver no próprio grupo. Se ele não consegue, ele chama um professor. Aí não importa se ele está fazendo um roteiro de matemática, ele vai chamar um professor de português, um professor, sei lá, de arte, para ajudar na dúvida. É o professor dele, é o professor da escola. Todos os processos humanos a gente acredita que ele deve ser avaliado. A gente está em constante avaliação, né? Seja nós com a gente mesmo, as pessoas que estão junto com a gente, das coisas que a gente faz, a gente está sempre sendo avaliado. A nossa questão com a escola tradicional é que muitas vezes ela tomou a avaliação sempre como prova. E a gente acha que isso é perigoso. Aqui tem todas as avaliações. Tem o grupo que avalia os colegas, tem os meninos que se autoavaliam e tem os professores que avaliam. Tem o tutor que avalia, tem tudo que... A gente é avaliado, eles são avaliados o tempo todo. Esse negócio de achar que não tem avaliação em alguns esquemas mais livres de trabalho, mentira. Você tem que ter muito mais avaliação. É o contrário. A prova é como uma foto. Se você pisca na foto, você saiu mal, né? A avaliação, para nós, ela aparece muito mais como um filme, porque ela é uma coisa de longo prazo, né? Então, se o estudante está aqui na Politeia 9 anos, que é o tempo que ele pode ficar aqui, de ensino fundamental, ele deve ser avaliado constantemente nesses 9 anos. Não adianta a gente tirar uma foto quando ele for sair daqui, ou tirar uma foto depois que ele passou por determinado conteúdo. Né? Repetindo, a foto, se você piscou, você saiu mal na foto. Às vezes, num filme, uma piscada ela fica até charmosa, por exemplo. Né? Então, a gente acredita nisso, assim, que eles não devem ser reprovados, por exemplo. Isso é uma ideia estranha da escola, de fazer as coisas de novo. Sobre o critério de quem e para quê, né? Porque na vida, o que ela está fazendo fora, ela não para e ela não faz de novo, né? Ela está em constante relação e evolução com as coisas. Então a gente acredita que isso é aqui na escola também. Se em determinado momento ele ainda não desenvolveu aquela habilidade ou esgotou aquele conteúdo, de que em algum outro momento ele pode voltar a trabalhar aquilo. As pessoas estão interessadas em aprender mais, em saber mais sobre a nossa experiência e sobre outras experiências de educação democrática, frequentemente perguntam como é que eles vão nas provas, né, nas provas gerais, porque eles fazem também, né, os estudantes. Prova Brasil, vestibulinho para ETEC, porque aqui dentro tem uma ETEC, se eles se saem bem nas provas, né, enfim. E a gente acha engraçado, porque a gente fala, bom, mas para nós o problema é a prova, não é a escola ou o estudante, né? Eles se saem bem nessas provas, eles passam no vestibulinho da ETEC, a nota da Campos Sales no IDEB só vem crescendo desde que o projeto começou, então a gente se sai bem nesses índices, mas a gente acha que esses índices provam muito pouca coisa sobre o que a escola realmente faz, né? A gente entende que o projeto, o currículo, o que a gente espera que o aluno aprenda dentro da escola é muito maior do que o que essa prova verifica. Eles não ligam se você não conseguiu fazer o que... Tipo, eu tento fazer uma coisa assim, o cara fala, você não fez, toma um 0. Tipo, eles dão uma chance, dão chances pra você
terminar o que começou. Eu acho que eu sinto falta disso, tipo, ter uma provinha. A minha última prova que eu tive foi, tipo, no 6º ano, mau tempo. E foi de matemática, eu lembro desse dia porque eu fiquei super nervosa no resultado, eu comecei a chorar desesperada. E eu acho que a gente tem que se adaptar a isso, porque se tiver uma prova numa escola, eu vou sempre chorar? Não, né? Tipo, eu tenho que me acostumar com isso. Eu sinto falta, mas a gente, pelo menos o 6º ano, tá fazendo... Não, o 9º ano. O 9º ano tá fazendo algumas provas da ETEC, para o simulado, pra gente meio que se acostumar com isso. Mas eu sinto falta, acho que devia ter pelo menos uma prova. Eu acredito que para aprender sem prova, às vezes é bom assim uma prova pra gente ver como a gente tá, mas eu prefiro sem prova. Eu não gosto de prova. Prova é muito tenso. Eu não curto. É muita tensão, tipo, você fica lá na classe, faltam 15 minutos pra acabar. Aí, tipo, sei lá, tô 60% ainda na prova, aí não acabou nada. Aí eu fico numa pressão que não consigo continuar. Quando eu cheguei aqui na Politeia, eu pedia pra Aline uma lição de casa. Eu falava, Aline, me manda uma lição de casa. Às vezes ela dava, às vezes ela não dava. Ela achava meio estranho porque que eu pedia. Ela às vezes me perguntava, por que você quer a lição? Aí eu explicava sempre pra ela. Eu sempre fazia lição. Sempre chegava com a lição feita no outro dia. Às vezes eu chegava, aí ela falava, você fez a lição, Luísa? Aí eu falava pra ela, ai, Aline, eu esqueci, eu acho que só vou te entregar semana que vem. Eu já vou te entregar semana que vem. Aí ela, tudo bem. Porque, tipo, na escola tradicional, não, você tem que chegar com a lição no outro dia já. Acho que de vez em quando é preciso ter algumas coisas, tipo prova, eu acho. De vez em quando. Quando eu entrei no Alves, eu senti um choque, porque aqui eu não fazia prova, eu fazia autoavaliação e tal. E aí, meu primeiro semestre na minha escola, eu fiquei com 7 notas vermelhas e eu falei, eita, meu, que é isso que tá acontecendo? Então eu levei um choque, assim. Uma das maiores preocupações dos pais quando escolhem a escola de seus filhos é a entrada na graduação, o temido vestibular. A prova cobra uma grande quantidade de conteúdos de todas as matérias. Na tentativa de dar conta de tudo, as escolas podem acabar deixando de lado o desenvolvimento pessoal do aluno. Tem muito do mito do vestibular, né? O vestibular, o Enem, tem um mito que é muito difícil e que para você passar é uma competição que começa no nascimento. Então, desde a educação infantil, você precisa estar numa escola que te garante que lá no ensino médio você vai estar plenamente capaz de exatamente não se sabe o que. Se você parar, o que é tão difícil assim, o que é tão concorrido, qual que é a grande competição que está ali colocado. E no final das contas, as vagas mais concorridas, dos cursos mais concorridos, das universidades mais concorridas, elas, mesmo as pessoas que são todas, né, que fazem as escolas tradicionais que a gente estuda, depois elas precisam de mais 2 anos de cursinho para se preparar para isso, né? Então é um mito que mantém as coisas do jeito que estão e que ele não se sustenta numa análise muito rápida da situação, dos dados e tal. É apenas alguma coisa que mantém os pais muito inseguros para que eles optem desde a educação infantil por uma experiência muito empobrecedora do ponto de vista da formação, do sujeito capaz de aprender e estudar sozinho. No Alves Cruz, uma coisa, o que eles colocam na primeira instância assim você tem que estudar para passar no vestibular, é só isso que eles querem. Eles querem preparar a gente para o vestibular, eles não estão nem aí se a gente gosta do que eles estão fazendo, se a gente tá aprendendo com isso, não, eles só querem que a gente passe no vestibular, porque aí eles ganham pontinho na escola deles e eles ficam no ranking. Então, várias experiências mostram que é possível fazer uma escola diferente. Ela não existe porque não tem interesse político para que elas existam, né? Mas modelos não faltam. Educadores com vontade de fazer isso não faltam. Resistindo a esse modelo, né, hegemônico da dominação, do autoritarismo, mas são minorias. Até porque é isso, na medida em que você vai formando as pessoas fora desse lugar
da democracia, elas também vão naturalmente se tornando adeptas do modelo autoritário, do modelo acrítico de pensamento, né? Então, é claro que isso também vai formar a maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas vão estar inseridas neste modelo acrítico de pensar, porque é uma continuidade, né? É isso, não é um processo natural eu aprender a ser crítico. Então, se eu sou formado nesse modelo acrítico, que é hegemônico, que é a maioria, né, da educação que a gente tem, então a gente vai ter a maioria das pessoas sendo formadas desse jeito. Então, essa sociedade que você me pergunta, como ela seria, né, ela seria uma sociedade completamente diferente do que a gente vive, né? A gente não vive nesse modelo, infelizmente, porque educação também é uma ferramenta política. Educação é política. Sempre é. Se a escola não fala que é, ela está fazendo sem se dar conta, e aí isso é muito perigoso porque ela está reproduzindo coisas da sociedade dentro do espaço escolar, seja divisão de gênero, seja homofobia, machismo, desigualdade social, etc. Então a gente parte do pressuposto de que educação é política, de que a gente enxerga essas coisas na sociedade e a gente quer mudar. A gente quer ser uma semente de transformação. Nós, educadores, não podemos ver as coisas como obstáculos, por mais difíceis que sejam, mas sim como os desafios que nos mobilizam para uma ação. A capacidade de crítica, né, e que incomoda, né, que é desenvolvida nas escolas democráticas, não é algo que cabe tanto na nossa sociedade, do modo como ela tem se organizado. A gente não tem educação democrática, não é porque faltam exemplos, né? Não é porque a gente não sabe como fazer. A gente não tem educação democrática nas escolas porque é um projeto político que isso não exista, né? Já diria Darcy Ribeiro, Paulo Freire, né? Isso não acontece porque não interessa para o modo como a nossa sociedade se organiza que a gente forme pessoas críticas, que a gente forme pessoas que não obedeçam de forma automática, que não façam as coisas no automatismo, que não pensem, né? Aprender a pensar é algo ensinado, né? Não é óbvio que todo mundo pensa. Já diria Hannah Arendt, né? Essa é uma habilidade que a gente aprende ao longo da vida. A gente pode passar uma vida inteira sem pensamento. A educação teria esse papel de preparar e fundamentar, né, as pessoas para o pensamento. Agora, não existe pensamento se a gente não tiver liberdade para isso. E o que você vê é que os espaços educacionais não dão liberdade para a gente aprender a pensar. E isso não é à toa, né? Isso é institucionalizado socialmente, né? Não interessa uma sociedade de pessoas críticas e democráticas, porque elas vão questionar, né? Elas não vão aceitar o autoritarismo. O autoritarismo, ele é o oposto à autoridade. Aliás, eu só sou autoritário porque eu não tenho autoridade.